Você já percebeu que uma escolha, mesmo pequena, parece gigantesca quando envolve alguém que amamos? E a escolha da escola é um desses momentos que mexem com nossos pensamentos. A Escola Santa Marina acredita que educação começa com diálogo e por isso que o Papo de Parquinho abre diálogos sobre este espaço reais sobre a primeira infância. Olá, eu sou Elaine, diretora pedagógica da Escola Santa Marina e é uma alegria abrir esse espaço de reflexão com você. Hoje vamos conversar com a coordenadora pedagógica Adriana, que vai nos acompanhar nessas reflexões de como ouvir nossa intuição, acolher nossa insegurança e sustentar escolhas com segurança. Seja muito bem-vinda, Adriana. Se apresente ao pessoal que ainda não te conhece. Bom, primeiro gostaria de agradecer, é um prazer estar aqui, Elaine, conversando no primeiro Papo de Parquinho da Escola Santa Marina. Eu sou coordenadora, meu nome é Adriana Reis, sou coordenadora de Educação Infantil e também do primeiro ano. Faz 30 anos que eu estou dentro da área de educação e 25 anos este ano completa aqui na Escola Santa Marina. Então é um prazer estar fazendo parte desse momento no primeiro papo de parquinho para a gente conversar e deixar os pais bem tranquilos para a gente falar sobre adaptação, segurança, estou à disposição. E com certeza, com toda essa trajetória, vai ter muito a contribuir para nós hoje, Eu né, Adriana? agradeço, todos nós estamos Ah, juntos nessa jornada, né? é assim, Adriana, nós, quando acompanhamos os pais, quando vêm conhecer a escola, o primeiro olhar do pai é para a estrutura da escola. Sim. Então, o tamanho do parque, o pátio, a sala de aula, a primeira coisa vem a estrutura em mente. Mas a gente sabe que quando inicia o ano, não é essa a grande preocupação dos pais. A grande preocupação é como vai ser o acolhimento do meu filho, do nosso filho, como que vai ser o dia a dia dele na escola. Né? Então, as preocupações são: será que meu filho vai fazer amizade, vai socializar? Uhum. Se ele ficar doente, será que alguém da escola vai me ligar, vai me avisar? Se ele não conseguir abrir a lancheira, tem alguém para auxiliar? São essas perguntas e essas aflições que a gente vê diariamente dos pais, né? E pensando nisso, Adriana, às vezes parece ser uma insegurança, mas nem sempre é uma insegurança. Como que você vê isso como coordenadora? A insegurança do pai ou uma responsabilidade muito grande com o cuidado com o filho que a escola vai ter nesse momento? É uma pergunta, assim, muito importante, né, Elaine? São várias, na verdade, que você faz aí dentro desse contexto. Quando a gente faz a escolha de uma escola, é fundamental que a família ela tenha muito alinhado os valores, as expectativas que ela tem, porque a gente fala de famílias e a gente está falando de histórias. Cada família tem a sua Sim, história, né? sim. E essa história, ela, quando inicia na escola, é uma nova trajetória que a gente vai estar construindo junto com essa família. Então, a gente fala muito de uma escolha consciente. Os pais, não é uma insegurança que eles sentem a princípio, eu acho que é uma dúvida normal que eles acabam tendo, que é importante que tenham, porque a gente está falando do bem mais precioso que a família tem. Né? Então é normal isso acontecer, querer saber, fazer essas perguntas e tem sim que fazer todas as perguntas que porventura passem na cabeça dos pais, porque a escola ela é um ambiente de relações. A escola é um lugar que a gente vai construir essas relações em parceria com a família. Então, precisa existir muita transparência na conversa com os pais quando a gente faz inicialmente uma primeira reunião, ou durante toda a trajetória que essa criança estiver na escola. Então, tem muita responsabilidade nessa escolha, porque é uma escolha que vai decidir a trajetória do filho, né? Que o pai tem. Então, ele quer fazer, normalmente, quando ele inicia aqui na educação infantil, ele já faz uma escolha para ter continuidade até o ensino médio. Então, precisa existir muita transparência, muita essa construção diária desse acolhimento. Então, às vezes as crianças podem ter situações iniciais de insegurança que fazem parte, porque a criação do vínculo, ele se constrói diariamente. O pertencimento à escola, ela vai construindo mediante o vínculo, vai sendo fortalecido.
Então, a família, ela precisa se sentir segura para que os filhos também se sintam seguros. Então, precisa se alinhar especificamente qual expectativa que tem, quais são os valores, a história que essa família traz. E a escola, em contrapartida, precisa ter essa escuta, né? Uma escuta sem julgamento, ouvir de fato a necessidade que essa criança tem, alinhar essas expectativas e esse pertencimento ele vai sendo construído em parceria com a escola. Então, qualquer eventualidade que a criança tenha, a gente sempre notifica a família, sempre compartilha com ela as inseguranças que porventura essa criança tenha, né? Se ela comeu Uhum. direitinho o lanche, se a criança dormiu, se ela tem alguma coisa que esteja incomodando ela, tanto fisicamente quanto emocionalmente, a gente vai comunicando à família. E a gente espera que a família faça isso também. Precisa Uhum. existir a parceria, né? A escola não caminha sozinha, precisa a família estar junto à escola. Então, esse pertencimento, essa relação vai sendo construída no dia a dia, com coerência, com a parceria da professora, né, de toda a instituição. E eles precisam acreditar que realmente esse caminho é verdadeiro e transparente. É assim que a gente vai sempre trabalhando com os pais, de maneira acolhedora e com uma escuta bem carinhosa e atenta. Uhum. Você falou da confiança, né, em relação a essa segurança ou a insegurança de início do ano. Sim. Logo nos primeiros dias, né, nós temos as crianças chegando e Sim. tem aquelas crianças que chegam assim totalmente eufóricas, animadas para explorar o lugar, uma felicidade. Outras mais tímidas, mais recuadas, mais preocupadas. Então, nós temos crianças com diversos tipos de comportamentos naquele momento. Correto. Aí, na saída, a criança sai tão feliz e a gente olha para a família e vê a felicidade da família pensando: apostei na escola e escolhi a escola certa. Mas no dia seguinte, a criança não sai feliz. Uhum. Essa mesma criança sai um pouquinho triste, sai um pouquinho cabisbaixa, no outro dia também. Então, esse período, a criança oscila muito, né? E aí a gente percebe que a segurança, a insegurança da família também oscila. E neste momento, qual é o papel da escola quando vê essa oscilação da família, da preocupação, vendo essa oscilação do filho neste período de primeira semana de aula? Acho que o papel da escola é o acolhimento, né? Escuta e acolhimento é o que vai favorecer, trazer a segurança à família. É muito comum o processo de adaptação, ele ter oscilações, a criança tem oscilações, nós não somos todos os dias iguais, né? Nós amanhecemos de um jeito e vamos dormir de outro, a gente aprende a cada dia. Então, inicialmente, para a criança é uma novidade estar na escola, tem vários Uhum. espaços que às vezes em casa provavelmente não vai ter, tem as relações que são construídas com os colegas, também com a professora, os vínculos vão sendo Sim. construídos. Então é normal a criança ter essas oscilações. E o fato dela ter essas oscilações não significa especificamente que eu não fiz uma boa escolha, porque talvez num primeiro dia a criança ela saiu super feliz e no dia seguinte não saiu feliz. Uhum. Então a escola ela tem esse papel fundamental de observar, de sempre notificar a família, conversar com a família, estreitar ainda mais esse vínculo que é tão importante com os pais, para entender processos que possam estar contribuindo para essa insegurança da criança. De um dia estar feliz e no outro talvez nem tanto. E Uhum. aí sim, com essa conversa, com essa parceria, poder criar estratégias, porque a adaptação ele é um processo e ele não vai ser igual para todo mundo. Cada criança tem o seu processo de adaptação. E Uhum. junto à criança também tem a família. E a gente costuma falar que a adaptação ela já acontece no momento que ela vem visitar a escola junto com os pais vêm conhecer os espaços, eles vão na papelaria comprar mochila, tudo isso já inicia-se o processo de adaptação. Uhum. Então é normal os pais terem essas inseguranças, faz parte, e por isso a escola tem que acolher, a escola tem que escutar, entender a real necessidade da família, que vai ser diferente, cada família vai ter a sua necessidade, tá acompanhando junto cada passo que essa criança tenha,
para que ela se sinta pertencente e assim também a família. Você tocou num ponto muito importante agora, que é o período de adaptação, não só da criança, mas da família. Isso mesmo. E aqui na Escola Santa Marina, nós temos esse olhar individual para cada família e para cada criança. Isso. Então, esse processo de adaptação sempre é conversado com a família e vocês também têm todo um cuidado, um carinho de ver o que essa família precisa, o que essa criança precisa. Então, a adaptação é um olhar muito individualizado. Isso. Tendo esse tipo de conversa com a família, um diálogo, trazendo para a família esse olhar que a escola está preocupada com o emocional da criança. Você acredita que isso ajuda no vínculo que a família vai criando com a escola e vai se tornando essa insegurança de início mais seguros quando eles veem que a escola está preocupada com o emocional da criança Sem e da dúvida. família? Sem dúvida, Elaine. Eu acho que isso é um fator mais importante que tem. Inicialmente da nossa conversa, você falou da questão estrutural. Lógico, Uhum. a escola, ela necessita da parte estrutural, mas é o relacionamento que se constrói dentro da escola que vai fazer a diferença. E isso eu posso falar, já estou aqui há 25 anos, né? A gente observa quando o pai, essa família é acolhida, ela tem essa escuta, isso com certeza vai trazer segurança para a família. E a coerência na fala, a transparência, né? Se algo não está caminhando bem, nós vamos relatar também às famílias, como a gente espera que a família também relate para nós. Uhum. Então, essa parceria, essa coerência de informações, de observação que a professora faz, se a criança está brincando, se a criança está tendo alguma mudança de comportamento. Se às vezes ela já tem alguns hábitos em casa, então tem crianças que às vezes usam fralda ainda na idade que eles estão, tem algum recurso que traz um vínculo ainda, que normalmente é de casa, é um paninho, uma chupeta, traz também para ajudar nesse processo de adaptação. Uhum. Então a gente tem que fazer isso com calma, né, com muita tranquilidade, com muito carinho, porque é uma relação que a gente está construindo. Construir. E ela precisa ser muito transparente e verdadeira. E Sim. isso faz com que os pais se sintam seguros, acolhidos, entendem que o filho tem um espaço único aqui, né? E Uhum. que a gente vai estar acompanhando a cada passo. Sim, e é importante também a gente ressaltar que quando falamos em confiar, não estamos dizendo ignorar o que está acontecendo, Exatamente. né? A família tem que sempre observar os sinais que as crianças dão, a conversa com elas, né? O que você pode orientar os pais que estão passando por esse processo dessa oscilação das crianças, né? Como que os pais devem conduzir isso com os filhos e como eles devem conduzir isso com a escola? Eu acho que inicialmente os pais precisam também ter escuta, né? Ouvir o que o filho tem a dizer, não ignorar. Ah, a gente não pode ignorar a nossa intuição e também os sinais, o que as crianças relatam para nós. Eles são relatos muito significativos. Então, o desafio, na verdade, não é a ausência, né? Ela não acaba acontecendo pelas ausências que surgem na escola. Vão ter muitos desafios, e os desafios é que vão fazer com que os alunos se desenvolvam. Os desafios que a gente tem aqui diariamente, né? Até como pessoa, adulto, é que vai nos fortalecendo também e fortalecendo a nossa identidade. Então, é não ignorar os sinais que a criança tem, sempre vir procurar a escola, não ter dúvidas. Então, qualquer eventualidade que o pai tenha, vir procurar sempre a escola, porque é aqui que nós vamos poder esclarecer e criar estratégias para que as crianças se sintam seguras em qualquer eventualidade que possam sentir. Que é normal a gente ter insegurança, né? Faz Uhum, parte. A uhum. insegurança, o medo, ele faz parte, é um sinal de inteligência, né? Então, se a gente tem medo é porque nós somos inteligentes e entendemos os riscos que a gente corre. Então, a criança, conforme ela for criando o vínculo, seja com a professora, com os colegas, vão entendendo a rotina também de uma sala de aula, que é muito importante na educação infantil, essa rotina, isso vai trazendo segurança para a criança. E Uhum. automaticamente o pai também fica seguro, sente-se seguro e sabendo que caso ele tenha alguma dificuldade, ele tenha com quem ele possa contar. Que a Uhum, escola, nós somos muito acessíveis para isso. Podem conversar com a coordenação, até com você também, Helene, direção. uhum. Então a escola está sempre aberta a ouvir os pais.
Sim. E as crianças vivem de relações, né? É Sim, muito importante esse início, é muito importante essa conversa da família, entender que eles estão criando novos vínculos, né? Criando, eles olham para estes rostos novos da sala de aula, então eles vão criando essa rotina com essas pessoas, porque eles não têm a noção de tempo, quanto tempo eu vou ficar, noção de relógio, né? O quanto é importante a hora de ir embora, que dá o sinal, essa família estar ali esperando eles, ou se chegar de transporte em casa, essa família está aguardando ali no portão. O quanto essa rotina, você falou muito de rotina, que traz essa segurança para eles. Eles vão entendendo esse tempo que para eles é um tempo que eles vão sentindo, não é? Porque não é isso. um tempo de relógio. É, Não é verdade? Ao longo dessa conversa, falamos sobre dúvidas, inseguranças, parceria e diálogo. E refletindo sobre tudo isso, entendemos que o ponto principal é: a confiança não nasce da ausência de perguntas, exatamente. mas da possibilidade de caminhar com elas. E aqui na Escola Santa Marina, acreditamos que educar é um trabalho compartilhado. A escola não ocupa o lugar da família, ela soma, apoia e compartilha. Adriana, nós agradecemos muito hoje esse nosso bate-papo de Foi ótimo, parquinho. Elaine, maravilhoso, adorei estar aqui com vocês. O Papo de Parquinho também está no Spotify para que você possa acompanhar de onde estiver. E se quiser sugerir temas para os próximos episódios, deixe no comentário. A educação começa pela conversa e aqui seguimos conversando. Até a próxima.